Caraca, vocês não viram, cara, mas foi muito bom agora. Tomei vários tapão na cara da minha esposa, tem que ver. Vários tapão mesmo. Tipo, seu moleque. Ela falou várias verdades. E acabou que eu fiquei reflexivo, sabe? De tanto tapa na cara. Não são tapas na cara de verdade, não, tá? Tapas físicos, não. Mas, sei lá, quando eu conheci minha esposa, eu lia. Eu era um cara mais reflexivo, mais pensativo, mais intelectual, mas lia também, né? Eu lia. E eu parei de ler um pouco, de uns anos pra cá. Depois que eu conheci ela mais, né? Até fiquei ali, eu acho que o primeiro ano que eu conheci ela eu ainda me mantive lendo, mas teve uma época, acho que foi depois que eu larguei a empresa onde eu trabalhava, quando eu criei meu próprio negócio, eu me atolei de trabalho e foquei muito no trabalho, a ponto de deixar de lado a leitura, a ponto de retroceder, né? Eu dei vários passos para trás quanto à pessoa, né? Eu piorei como pessoa, como ser humano, como homem. E minha esposa estava chateada porque eu assisti um vídeo de um mendigo e ela disse que ele parecia estar drogado e tal. E eu quis assistir o vídeo até o final e ela não achou interessante, não achou produtivo assistir aquele vídeo e ela ficou bem chateada com isso, né? De forma. É, eu não sei explicar muito bem, porque é meio sem sentido também essa chateação, mas né, pelo menos serviu para alguma coisa. Ela falou uma coisa que eu meio que já penso sobre mim. Ela falou uma. Ela me disse a forma como ela se sente. Que antes, né, quando a gente se conheceu, ela não era de ler, ela falou que eu chamava ela de habitolada, mas eu não lembro de fazer isso não. Acho que eu não faria isso, mas enfim. E ela falou que antes eu falava isso e agora ela lê e ela busca melhorar e eu só trabalho, não fico vendo. Na verdade ela ficou falando mais do vídeo que eu estava assistindo, né, do mendigo, só que a maior parte do tempo eu passo trabalhando, né. Ela, então a reclamação dela basicamente foi isso, foi que antes eu era um cara que ela achava interessante, né, que intelectual, que lia, que pensava, e agora eu só trabalho e dei passos para trás. Isso é a minha conclusão, entendeu? Como eu interpretei o que ela falou e como eu vejo também, né? Eu meio que concordo com isso. Né? Dos anos para cá, eu criei a minha empresa e fiquei meio obcecado com isso, obcecado no sentido de agora não tenho mais um salário certo todo mês, sabe? Então eu trabalho enlouquecidamente para garantir que isso tudo vai continuar funcionando, porque eu também não quero de jeito nenhum voltar a trabalhar para os outros, a ser funcionário, porque não que eu ache humilhante, errado, se você é funcionário, tanto faz. A questão é que não faz sentido para mim, entendeu? Para eu aplicar na minha vida, de acordo com a minha personalidade, isso não faz sentido. Dessa forma, eu fiquei obcecado pela minha empresa e larguei todo o resto, parei de melhorar e, consequentemente, dei passos para trás, né, no sentido de piorei como pessoa mesmo, como marido, como homem, piorei no geral. E ela estava chateada com o vídeo que eu estava assistindo e acabou falando essas coisas aí que nem tem tanto a ver assim, mas pelo menos serviu para ela falar alguma coisa que ela tem certa dificuldade de soltar verdades que doem às vezes. E eu prefiro que ela solte. Enfim, ela soltou e pra mim soou como vários tapas na cara, né? Porque eu não tô acostumado com ela falando isso, sem contar que ela estava estressada também, então ela não fez da forma correta, né? Ela acabou falando estressada e falando de modo meio agressivo. Mas eu peguei o que presta do que ela falou e o que eu entendo que presta, né? E concordo com tudo, eu já sabia tudo que ela tinha me falado, mas vindo dela, sabe? Eu amo ela, eu sou apaixonado por ela. E vindo dela
Isso, pô, me deixou triste comigo, me deixou decepcionado comigo por ser um marido ruim nesse sentido, sabe? Antes, por ter piorado depois que ela casou comigo. Fiz uma propaganda enganosa ali no início, depois que casou, eu piorei. Então, fiquei um pouco decepcionado comigo e quero melhorar. Mas a questão aqui é se não é também, de novo, né, aquela situação que eu fico empolgado para melhorar e depois desanimo, não faço nada do que eu tinha planejado, etc. Então a gente vai ver aí, eu devo compartilhar em vídeos próximos, né, no vídeo mais pra frente, se esse negócio andou ou não, se eu voltei a ler, se eu voltei a ser uma pessoa que busca melhorar mesmo, não só financeiramente, né, porque essa é uma coisa que não entrou em questão aqui, e eu vou falar porque pode ser que você esteja em situação parecida, ou você, na minha posição, na posição dela, tanto faz, que é uma questão, um olhar mais de perspectiva. Porque, por exemplo, ela citou, né, que antes ela não lia, né, disse que eu chamava ela de habitolada, eu não lembro de fazer isso, mas e agora ela lê, ela busca melhorar e tal, mas talvez, né, ela ler, ela ter esse tempo para buscar se melhorar, seja tem sido proporcionado por essa minha obsessão na empresa, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. Não estou falando que é certeza de que é por isso, sabe? Mas a gente tem 2 filhos, né? Eu dar o suporte financeiro em volta permite que ela fique mais tranquila, que ela tenha tempo para parar para pensar no que ela pode melhorar, permite que ela tenha tempo para ler, sabe? Não precisar ficar pensando no financeiro ou na comida, a comida que está faltando para as crianças. Acho que essa também é uma perspectiva que se deve olhar, mas não no sentido de, não estou falando que é isso que está acontecendo, que proporcionou, sabe? Talvez se não tivesse obcecado, mesmo assim, tivesse uma situação não tão boa, mas ainda tranquila, que talvez mesmo se a gente tivesse uma situação não tão boa, talvez mesmo assim ela tivesse melhorado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você deve, quando você solicitar, quiser que uma coisa mude, você tem que pensar nas consequências disso. Quando você desejar que uma coisa tivesse sido diferente, no caso dela, ela desejava que eu continuasse lendo, que eu continuasse melhorando, mas talvez isso fizesse com que a empresa fizesse um pequeno detalhe, com que eu não focasse em um pequeno detalhe da empresa, que fez ela funcionar. Talvez a empresa não tivesse funcionado, talvez eu não ficasse em casa tanto tempo, né, que eu trabalho em casa. E ela desfruta disso também, desse tempo. Talvez a nossa situação financeira não fosse razoavelmente boa como é agora, se eu não tivesse focado tanto na empresa, sabe? Se eu tivesse dividido o meu tempo, digamos assim, para melhorar. E sim, ela teria uma pessoa, um ser humano, um marido melhor, mas a vida dela seria diferente. Talvez ela tivesse menos tempo, talvez ela tivesse até que trabalhar e não pudesse ficar só com os nossos filhos. E aí a vida dos nossos filhos seria influenciada negativamente. É claro, não estou falando aqui que eu não deveria, que eu deveria ter mesmo ficado obcecado pelo trabalho. Não estou falando isso. O que eu quero colocar na mesa é que é isso, de sempre considerar as consequências do que a gente quer. As consequências, como isso que eu quero vai afetar em outras áreas, como isso que eu quero, se isso deixar de acontecer futuramente, quais podem ser as consequências positivas ou negativas e negativas. Mas é isso. Eu queria só compartilhar esses tapas na cara e trazer essa reflexão também de pensar nas consequências do que a gente acha que quer, porque às vezes a gente quer A, né? A gente quer A, mas a gente não quer as consequências B e C que vêm junto com A,
se o A acontecer. Então é meio que a gente não quer A, só que a gente não sabe porque a gente não está consciente das consequências. É só uma reflexão mesmo. Não estou dizendo que é nada, que foi diferente, né? Novamente, eu não tenho certeza, eu não sei de nada. O que eu sei é que eu realmente eu preciso melhorar. Eu acho que isso daí todo mundo, né? Mas eu sei no que eu preciso melhorar. E vou compartilhar aqui nos próximos vídeos se o resultado desses tapas bem na cara aqui.